Muito bem, eu sou o Padre Renan, para quem não me conhece ainda, sou diretor da Rádio Bom Jesus e hoje, encerrando a Semana da Família aqui da paróquia de vocês, quero tratar de um tema que é bastante urgente, bastante grave e que infelizmente já não é mais tão comentado e justamente por isso já não é tão enfrentado realmente de forma decidida, seja pelas pastorais, seja pelo clero, pela igreja de modo geral. Falo do divórcio, a questão do divórcio. De fato, é como se nós estivéssemos conformados com a lei do divórcio. A lei do divórcio, ela foi instituída no Brasil em 1977. O Brasil foi um dos últimos países a aprovar o divórcio. Naquela época, em 77, dentre os países da ONU, das Nações Unidas, naquela época, em 77, havia apenas 5 países que ainda não tinham aprovado o divórcio. E um desses 5 países era o Brasil. Agora, hoje, se nós fizermos talvez uma pesquisa entre o povo, esta pesquisa talvez revele que, embora não concordem, não gostem, não achem bom o divórcio, talvez muitos, se tivesse o plebiscito, por exemplo, se tivesse um plebiscito dizendo o seguinte: vamos revogar a lei do divórcio, vamos tornar o divórcio novamente proibido. É possível que muitos, até dentro da igreja, não concordariam com isso, de tornar o divórcio proibido. Por quê? Porque é aquela mentalidade: vai que eu preciso, vai que... Quando o divórcio deveria ser uma coisa para nós, deveria ser encarada como uma coisa impossível. Não deveria passar pela nossa cabeça a possibilidade do divórcio. Mas acontece o seguinte: nós temos a lei do divórcio em 77, só que eu vou mais além. Aliás, vou mais atrás. A origem deste mal não aconteceu em 77. O problema não é a lei do divórcio que foi aprovada em 1977. O problema começa lá no início do século XX, com a instituição do casamento civil. Foi aí o problema de tudo. Porque antes do divórcio entre marido e esposa, com a instituição do casamento civil, houve o divórcio entre Deus e o casal. Essa é a questão. Existe um livro do bispo Dom Fu Tongxin, que é assim: 3 para casar. Aí o pessoal até estranha o título. Como assim 3 para casar? Está aprovando a poligamia? Vai casar com 3? Um homem, né? Dona Flor e seus 2 maridos? Já ouviram a história da Dona Flor e seus 2 maridos? Não. 3 para casar, porque é o seguinte: é o casal e Deus. Entendeu? Por quê? Porque vocês aprenderam na catequese também durante toda essa semana que o casamento não é só uma instituição natural, é também um sacramento. Então o casamento, o matrimônio, é uma instituição natural, mas que Deus tomou essa instituição natural e a sacralizou, tornou algo sagrado. Então o casamento, ele tem uma missão natural, mas também uma missão sobrenatural. Ele é uma vocação. Ele não pode ser dissociado de Deus. Mas no instante em que a República é proclamada e a missão da República era justamente eliminar os vestígios de Deus da sociedade para construir uma sociedade à parte de Deus, então eles promovem a separação entre igreja e Estado, secularizam as escolas
e secularizam o casamento, instituem o casamento civil. E quando instituem o casamento civil, eles mudam a finalidade da família, da constituição familiar. O que se torna a família na visão do casamento civil? Veja só, aqui temos um artigo que fala da comemoração do casamento civil no Brasil. E é dito assim pela autora do artigo: o casamento civil, ele surgiu no período da República e permitiu que duas pessoas se unissem em contrato com o objetivo de constituir uma família. Mas o pensamento familiar, veja só a nuance, veja só a transformação, a perversão da coisa. Passou-se ao seguinte: se no casamento religioso a família é indissociável e serve para fins reprodutivos, para o civil, o casamento acontece por amor entre duas pessoas e esse amor pode acabar. Parece que é uma coisa boa, mas tem um cavalo de Troia aí no meio. Porque antes se dizia o seguinte: antes as pessoas não casavam por amor. Antes os casamentos eram forçados, porque o pai que escolhia o noivo e tal, então é obrigado a casar, e a pessoa tem que conviver com uma pessoa que ela não gosta. Isso realmente acontecia. Mas dentro daquilo que nós conhecemos como união legítima do matrimônio, um casamento forçado assim é um casamento falso. Justamente é um caso até de nulidade. Se comprovar que a pessoa se casou forçada, esse casamento é declarado pela igreja como casamento nulo. Mas aqui está dizendo o seguinte: então, antes o casamento era só para fins reprodutivos e era indissociável. Vejam, estão colocando aqui, antigamente se pensava que o casamento tinha a finalidade da reprodução, de gerar filhos. Agora, olha, nós fomos libertados dessa obrigação. Agora o casamento é por amor. É por amor. Mas esse amor acaba. Então, aí já estava o germe, já estava o ninho da serpente sendo chocado. Porque quando eles falam de amor aqui, meus queridos, eles não estão falando de amor ágape, do amor sobrenatural, do amor de Deus, do amor de doação, do amor que se sacrifica um pelo outro, que doa a sua vida um pelo outro. Eles estão falando da qualidade de amor mais rasteira que existe, que é o amor erótico, o Eros. Já ouviu falar de Eros? Eros é um deus grego do amor, mas é o amor, gente, puramente sensual. Ou seja, então não é amor propriamente, mas é aquilo que em linguagem popular, desculpa, eu vou usar a palavra, este amor que está falando aqui é simplesmente a atração sexual, é aquilo que chamam de tesão. É isso aqui. Então, está dizendo o seguinte, que as pessoas começaram a se relacionar simplesmente por atração sexual. E se casam porque se sentem atraídos pelaquela mulher, e aquela mulher se sente atraído por outro homem. E, então vamos casar por amor, mas não é um amor verdadeiro. É simplesmente um sentimento de atração sexual. Vocês já conseguem identificar o problema que vem depois disso? Porque acontece o seguinte: pera lá, mas e se eu sinto atração por duas mulheres? E se eu sinto atração por 3 mulheres? E se eu sinto atração por homem?
e se eu sinto atração por bicho. Ah, padre, mas aí já é maluquice. Não é? Não tem mãe de pet? Não tem pai de pet? Vai ter esposa de pet. E vai ter esposa de pet e marido de pet. Tem ou não tem? As pessoas não estão trocando os filhos por cachorro? Vão trocar o esposo e a esposa por cachorro também. Ah, pai, eu não acredito. Acredite, meu filho, porque o homem é capaz de tudo. Um homem sem Deus é capaz de tudo. Então, quando se fala que o casamento passou simplesmente a ser uma união entre pessoas que se amam e esse amor acaba, significa que o casamento passou a ser uma relação entre pessoas que têm atração sexual. Só isso. E aí a pessoa pode ter atração sexual pela mulher dele, pela vizinha, pela secretária. Depois ele pode passar a ter atração sexual por homem, por dois homens, por sei lá o que. Aí já começam a falar de poliamor. Já ouviu falar disso? Poliamor. O que é o poliamor? São trisais. Já não fala mais nem casal, trisal. Um homem com duas mulheres, uma mulher com dois homens, e assim por diante. Porque se o fundamento é só a atração sexual, por que um homem por atração sexual pode casar com uma mulher e dois homens não podem? Por quê? Você consegue dizer por que não? Se é só pela atração sexual. Ele também sente atração por outro homem. Vou além agora. E o que acontece com quem sente atração por criança? É uma atração sexual? Pedofilia? Mas é uma atração. Se a premissa é a atração sexual, por que uma atração é melhor do que a outra? E já começam a falar de pedofilia não mais como crime, mas uma tendência, daqui a pouco estão aprovando isso aí. Não vai demorar muito. Porque vocês veem que a premissa está corrompida. Está lá na raiz a corrupção, a perversão. Porque a gente tem que voltar então à natureza da coisa, gente. Vamos voltar à natureza da coisa, aquilo que vocês aprenderam durante toda a semana. Para que o ser humano tem atração sexual? Por que o ser humano tem atração sexual? Qual é a finalidade da atração sexual? Essa é a questão. Qual é a finalidade da atração sexual? Vamos raciocinar. Quando um homem se une intimamente, sexualmente a uma mulher, naturalmente, dali sai um filho. A finalidade da sexualidade no ser humano, o homem gera sementes, a mulher gera um óvulo. Para quê? Para que o homem gera essas coisas? Por que a mulher gera óvulo? Por que a mulher todo mês tem o seu ciclo menstrual? Por quê? Para reproduzir. Faz parte da natureza humana a reprodução. Então a sexualidade está intimamente relacionada à geração dos filhos. E o bebê humano, ele é totalmente diferente de outros filhotes. A zebrinha, quando nasce, ela já sai andando. Em pouco tempo ela já está andando. Ela se vira. Ela consegue fugir dos predadores. Ela se defende. Os outros animais crescem muito rápido. O bebê humano,
ele depende totalmente do pai e da mãe. Totalmente do pai e da mãe. E ele precisa do pai e da mãe. Ele precisa. Então é exatamente por isso que o natural para os seres humanos é um casamento monogâmico indissolúvel. Porque a prole do ser humano pede essa relação indissolúvel entre o pai e a mãe. A prole, os filhos reclamam a presença do pai e da mãe. Coisa que os filhotes de outros animais não pedem. Mas os filhos dos seres humanos pedem isso. Quando, no entanto, se dissocia o matrimônio da realidade da procriação e passa a ser simplesmente atração sexual, você começa a fugir da prole, você começa a renunciar os filhos. Bem, então vejam só, separou de Deus no casamento civil. Em 1977, então, se instituiu o casamento, o divórcio. Se instituiu o divórcio no Brasil. E vejam que interessante, quando foi instituído, existe um artigo no Senado falando sobre o divórcio, e se diz o seguinte: para milhares de famílias brasileiras, o melhor presente do Natal de 77 chegou no dia seguinte ao feriado. Vejam só, o presente de Natal para as famílias foi o quê? Em 26 de dezembro, finalmente foi sancionada a lei que instituiu o divórcio no Brasil. Vem como uma coisa positiva o divórcio. Porque é simplesmente um contrato. Um contrato que eu posso romper a qualquer momento. E depois se diz o seguinte, que com a lei do divórcio, a Constituição de 88 passou a permitir divorciar e recasar quantas vezes fosse preciso. A pessoa pode se relacionar enquanto o amor durar. Só que o amor aqui, mais uma vez estou dizendo, não é amor, é atração. E a atração passa. Se fosse amor de verdade não passa, porque amor de verdade é virtude, vem de Deus. Mas quando se resume a só atração, meu filho, a atração passa. O homem, porque o que acontece? Quando ainda não casou, o homem está lá na academia, fazendo musculação, está fortão, a mulher está preocupada com a estria. Depois que casou, fica gordo. Relaxa. Vem a barriga de chope. Os seios já começam a cair. Então aquela atração sexual que tinha antes já não tem tanto, já não é mais tão atraente. Aí se atrai mesmo pelas outras. E se o amor é só atração sexual, então vai terminar mesmo. Mas se o amor é mais do que isso, ou seja, se o amor é virtude, e aí nesse amor está inclusa a virtude da castidade, não importa tanto o que você sente, mas o que você faz com esse sentimento. A virtude da castidade não é não sentir nada, mas é ordenar segundo a razão e a graça de Deus, por isso a necessidade do sacramento do matrimônio, ordenar segundo a razão e a graça aquilo que você sente. E isso é amor, porque é sacrifício, é entrega, é doação. Mas veja bem, então, aqui, você
é permitido divorciar e recasar quantas vezes for preciso. Quantas vezes for preciso. E isso vai levando a uma cultura de completo descarte social. Gente, eu tenho 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses de sacerdócio, vou fazer 1 ano e 9 meses. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou chocado, eu estou horrorizado com uma descoberta que eu fiz, atendendo jovens. Eu não sabia que era tão fácil ter relação sexual. Quem me acompanha pela Rádio Bom Jesus, eu já falei isso algumas vezes, mas realmente eu não sabia que era tão fácil ter relação sexual. Porque na minha cabeça, graças a Deus, eu tive uma formação assim. Eu fui formado para ver as mulheres tudo como princesa da Disney. Cinderela, Bela Adormecida, né? Branca de Neve, tudo princesinha da Disney. Quase intocáveis. E eu tinha que ser o príncipe, né? Então tinha que... Tanto que já como seminarista, se eu fosse dar alguma formação para meninas que precisassem entrar em assunto de sexualidade, eu não dava, eu não tinha coragem. Eu morria de vergonha de falar. Eu sempre chamava alguma menina, alguém de alguma pastoral, de alguma missão para ir falar no meu lugar. Eu não tinha coragem de falar para as mulheres. Hoje eu já perdi o medo. Porque o que eu descobri? Eu descobri que é moleza levar uma mulher para a cama. Desculpa falar assim. Por que está acontecendo? O guri sente vontade, ele liga para a menina e fala assim, e aí, tô com vontade, vamos pro motel? Vamos, também tô com vontade. Tô passando aí na sua casa agora. E eles vão pro motel. Fácil assim. Você liga para a pessoa, eu ligava para os meus amigos, para as amigas, né, combinava tudo, o grupo de jovens, ligava para ir no cachorro quente, para ir na missa, para ir, sei lá, passear em algum lugar. E de repente surgia algum interesse, algum afeto e dava uma paquerada, no máximo, né? Uma troca de olhares, aquele flerte e tudo. O máximo que ia rolar era algum selinho. Mas hoje a gurizada tá ligando para, né? Manda mensagem, manda nudes primeiro, né? Para conferir um corpo do outro, manda foto dos membros, o corpo do outro. E aí, tá contente? Tá, vamos. Mas por que isso? Porque se perverteu. Começou lá atrás, o divórcio com Deus. O casamento já não é uma missão, já não é uma vocação, é simplesmente atração sexual. Se é atração sexual, a atração acaba, então precisa do divórcio. Tenho divórcio, eu posso me relacionar com quantas pessoas eu quiser. Se eu posso me relacionar com quantas pessoas eu quiser, e o sexo já não está mais ligado à prole, então não tem mais que ter filho. Aí vai tendo relação com um, relação com outro, só que sexo engravida. O que faz então? Usa anticoncepcional. O guri teve a relação com a menina, está com medo de engravidar, o que ele faz? Obriga a menina a tomar a pílula do dia seguinte. E se tiver grávida, o que faz? Aborta. Então vocês estão vendo como que o mal lá atrás vai gerando uma cultura, vai gerando uma psicologia, vai gerando uma mentalidade que é o que nós estamos colhendo hoje. Gente, essa DPF 442 do STF para legalização do aborto, ela é só a ponta do iceberg. O problema está lá atrás. Começou lá atrás com essa mentalidade que divorciou o sexo do casamento
Porque antes, lá atrás, divorciou o casamento de Deus. Tirou Deus da jogada. Tirou a missão. Casamento é missão. Casamento é vocação. É chamado de Deus. E eu preciso ser preparado para isso. Por uma cultura. Assim como o padre, ele, para ser padre, para tocar na hóstia santa e oferecer aquele corpo no altar, ele tem que ser preparado durante 8 anos. São 8 anos de preparação para você subir ao altar e dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Agora, o que acontece hoje na igreja? A cultura já não prepara os jovens para o matrimônio, porque se perverteu a cultura. A igreja já não tem tanto acesso a esses jovens. Quando vão casar, o que faz? Faz um cursinho de matrimônio uma tarde de sábado. Aí você chega no casamento para celebrar para a pessoa, ela entra com a marcha nupcial? Não, entra com Frozen no casamento. Livre sou, livre sou. Já proclamando o divórcio dela. Porque a Frozen, no final do filme, ela fica solteira. No dia do casamento. Você quer ter certeza que esses casamentos não vão dar certo? Você quer... Uma pessoa que se casa simplesmente por atração sexual, que já casa decidida a não ter filhos, ou adiar os filhos quanto for possível, e entra no seu casamento como se estivesse no musical da Disney, e a única música religiosa que ela canta no casamento dela é uma música protestante ainda por cima, esse casamento é um forte candidato a se divorciar. Não dou 3 meses. Então a pessoa não se prepara, a pessoa não está preparada. E hoje o Brasil nunca teve um índice tão alto de divórcios. A cada 3 casais, um se divorcia. A cada 3 casais, um se divorcia. Por quê? Porque a mentalidade é essa, é uma mentalidade corrompida. Eu caso por amor, mas não é amor, é atração sexual, e a atração sexual acaba. Passa. Por que demorou tanto para aprovar o divórcio no Brasil, Padre Renan? Porque nós tínhamos um povo católico aqui no Brasil durante muito tempo. E esse povo católico era militante, igreja militante, e lutava, e tinha consciência do que era o casamento, da sua vocação matrimonial. Então barrou tanto quanto pôde isso. Uma vez que a igreja também foi perdendo a sua consciência de igreja santa, que foi chamada a levar as almas para o céu e não para construir um reinozinho aqui neste mundo, a coisa foi passando. A primeira tentativa, grande tentativa de aprovar o divórcio no Brasil, aconteceu em 1930. Só que em 1930 nós tínhamos um povo muito católico e um clero bastante firme nas suas posições. E o que impediu, que pôs uma pá de cal em cima dos planos divorcistas naquela época, foi o padre Leonel Franca. O padre Leonel Franca, naquela época, quando começaram os debates, em 1930, ele lançou esse livro aqui, O Divórcio, que eu recomendo que todos tenham esse livro, para ler, meditar, entender, reler, divulgar, catequizar e formar. A Pastoral da Família deveria ter esse livro. E dar formações sobre este livro. Porque foi esse livro aqui, foi uma argumentação tão forte do padre Leonel Franca,
que, veja só, de 1930, o divórcio foi ser aprovado só lá em 77, quando o padre Franco já tinha morrido, e por outras circunstâncias sociais. E o que ele diz aqui? O que ele recorda? Ele recorda o seguinte. Ele lembra o seguinte. Ora, o sexo, ele não tem o seu fim em si mesmo. Ou seja, o sexo não existe simplesmente por sexo, para ter prazer, pelo prazer. Não. Ele tem uma finalidade maior. Qual que é a finalidade maior? É a finalidade para toda a espécie. Não está, pois, nos pais, senão nos filhos o porquê da sociedade conjugal. Na sua própria natureza, traz o matrimônio a lei primordial de sua constituição. Sua razão de ser é a prole. Sua constituição fundamental será a indissolubilidade, que só reúne as condições exigidas pela criação e desenvolvimento normal das gerações futuras. Então, quando um homem atinge a idade madura e quando uma mulher atinge a idade madura, mais do que se sentir atraído pelo seu esposo, pela futura esposa, pelo futuro esposo, ele tem que, com a virtude, com a sua razão e com a graça de Deus, entender, pera lá, essa pessoa vai ser uma boa mãe para os meus filhos? Essa pessoa vai ser um bom pai para os meus filhos? Se você entende que a sua vocação é o matrimônio, então você tem que caçar, se é para caçar, né? Você tem que procurar alguém, não que tenha barriga tanquinho. Esse não é o must. Não interessa isso. Você não deve procurar pela atração sexual, quem mais te atrai. Você deve procurar, essa pessoa tem virtudes para ser pai de família? E essa pessoa tem virtudes para ser mãe de família? Eu conversava com um jovem hoje que ele dizia o seguinte: padre, tem uma menina pela qual eu sou completamente apaixonado por ela. Ela faz meu coração estremecer, mas eu sei que ela é chave de cadeia. E eu sei que ela não presta para mim, mas padre, olha, entre nós tem uma química. E aí ele saiu com uma outra menina, e a menina é católica, virtuosa, etc. Só que ele não sentiu essa mesma coisa que ele sentiu pela outra. Se ele casa por causa do que ele sente, o que vai virar isso? Então eu falei para ele, então veja só, o que é a virtude da castidade? É ordenar o que você sente segundo a razão. A minha razão está dizendo, essa mulher é chave de cadeia, não vai prestar, corre! E segundo a graça, ou seja, os sacramentos, a comunhão, a confissão, o terço, as orações que me dão força de fugir dessa atração. E quando as coisas estiverem ordenadas, ele vai sentir atração pela outra menina, porque ele é homem. Homem sente atração por mulher. Talvez não seja aquele fogo, mas tomara que não seja aquele fogo mesmo, porque um fogo louco destrói as pessoas. Mas ele vai sentir algo melhor por essa menina, porque vendo as virtudes dela, ele vai ser muito mais do que atração sexual, vai ser o amor verdadeiro. Entendeu? Vai ser o amor ágape, que transforma o amor erótico, o amor simplesmente atração sexual. Então, o padre Leonel Franca, ele explica isso, que a ordem está na procriação, que se dá pela união do casal. Então, no casamento tem que estar presente essas duas coisas, não pode ser dissociado. É procriação e união do casal. Mas quando entra o divórcio, o padre coloca aqui, é a felicidade individual
dos cônjuges, ou seja, dos esposos, que mede a duração de sua convivência. Se eu já não estou sentindo felicidade, se eu já não estou sentindo prazer, se eu já não estou interessado afetivamente naquela pessoa, não importa se eu tenho filho, não importa o que eu tenho, eu rompo aquele matrimônio e eu vou ser feliz. Que eu preciso ser feliz. Não é assim que as pessoas dizem para se divorciar? Eu estou infeliz naquela relação, termino ela e vou para outra. Quantas vezes forem necessárias para eu ser feliz? Só que, meu querido, você não vai ser feliz nunca. Nunca. Para você não tem feliz para sempre. Desse jeito, não. Porque justamente você está buscando uma felicidade que justamente é uma felicidade que não dura, que é a felicidade da atração sexual, simplesmente. O padre Leonel Franca chega e diz, olha, nessa relação altera-se profundamente o jogo psicológico de ideias e sentimentos indispensáveis à sua existência e à evolução normal de seus elementos. E a primeira vítima do divórcio, a mais digna de lástima, é o filho. São os mais inocentes. Porque a prole, que na ordem natural era o fim do matrimônio, no regime divorcista é sempre um risco. Amanhã talvez um obstáculo, mais tarde um remorso. Mais tarde um remorso. Ele vai além, ele diz que faz o divórcio da autoridade paterna para afirmar a própria estima na alma do filho. Cada um dos que outrora se amaram e hoje se odeiam se esforçará por convencê-lo da própria inocência, isto é, da culpabilidade do outro. Ou seja, quando há o divórcio, há uma quebra na paternidade e na filiação. Por quê? Porque aqueles que antes se amavam, diz o padre, passam a se odiar por algum motivo. E aí a mãe, para ter a atenção do filho, começa a falar mal do pai. E o pai, para ter a atenção do filho, começa a falar mal da mãe. E um fica jogando o filho contra o outro. E o filho começa a viver uma relação de aparência, porque quando ele vai no pai, ele tem que demonstrar afeto pelo pai e não pode demonstrar afeto pela mãe, porque o pai vai ficar zangado. E lá na mãe ele também tem que viver, ou seja, ele tem que viver uma vida de aparência. Serão a princípio palavras como que caudas por distração, reticências que dizem muito, depois narrações intencionais, finalmente a iniciação triste na série das revelações dolorosas. Ou seja, a mãe começa a revelar os podres do pai, o pai começa a revelar os podres da mãe para o filho. Neste duelo em que se vão digladiando os pais, o filho se sente-se como juiz do seu procedimento na vida. Ou seja, o filho já... Olha, os meus pais são loucos, eu vou fazer da minha vida o que eu quiser. Lá na frente. É esta a escola da formação do caráter, do desenvolvimento da personalidade? Olha como que vão sendo gerados e formados filhos. Se o caráter é feito de princípios, de coerência, de fidelidade aos compromissos, que será da força da alma de quem cresce no ambiente de dois desertores dos próprios deveres mais sagrados? Que espetáculo doloroso o destes pais que, diante da mobilidade das paixões e das dificuldades do temperamento, esqueceram a determinação refletida da vontade, afirmando no mais importante das relações humanas, com exemplo de uma vida, o primado anárquico do instinto sobre as exigências imperiosas da consciência. Ou seja, não importa mais o seu compromisso diante de Deus, o que importa é o que você sente. E com isso, você vai descartando as pessoas desde que isso te faça feliz.
Quanto tempo eu tenho, padre? Ave Maria. Eu vou falando e sem tempo para terminar. 15 minutos. Tá. Então vejam só, gente. O divórcio, diz o Catecismo da Igreja, é uma praga social. Porque ele vai contaminando o ambiente. Vai contaminando as nossas relações. E vai tornando a relação sexual uma coisa promíscua e dissociada daquilo que é verdadeiramente família. Esse é o grande problema do divórcio. Por isso, vamos ver lá, resumidamente, para terminar, o que é que diz o Catecismo sobre o divórcio. Depois de tudo isso que eu disse, o Catecismo traz um resumo. O divórcio é uma ofensa grave à lei natural. Nós, seres humanos, aqueles que têm o chamado da vocação ao matrimônio, é natural a relação monogâmica indissolúvel. O divórcio é algo antinatural. Por quê? Porque aquilo que eu expliquei lá no início, aquilo que vocês estudaram já desde o início dessa formação, o padre Henrique, a primeira formação não foi? A família é a primeira sociedade, o bebê que necessita da presença do pai e da mãe. A própria natureza biológica indica essa necessidade da monogamia e da presença indissolúvel. Veja só, o único animal que não dá indícios externos bem visíveis de que está no período fértil é o ser humano. A mulher não demonstra claramente que ela está fértil, enquanto que os outros animais sempre demonstram no corpo. Uma região do corpo fica avermelhada, tem o pavão que fica abrindo a cauda, é o canto, a fêmea que libera os feromônios, né? E o cachorro sente que está no cio. A mulher não, então por isso que o macho, o homem, precisa passar mais tempo com a mulher para saber quando ela está fértil. Isso dizendo só biologicamente. E por questão de segurança, até por questão de doenças sexualmente transmissíveis, para o ser humano é mais natural e racional a relação monogâmica. E aí, falando agora da questão da ordem da graça, Deus quis que fosse monogâmico. Então, mais do que natural, é sobrenatural. Por isso, o divórcio é uma ofensa grave à lei natural. Pretende romper o contrato livremente consentido pelos esposos de viver um com o outro até a morte. O divórcio lesa a aliança de salvação do qual o matrimônio sacramental é o sinal. O fato de contrair nova união, mesmo que reconhecida pela lei civil, aumenta a gravidade da ruptura. O cônjuge recasado passa a encontrar-se em situação de adultério público e permanente se contrai uma nova relação. Finalmente, o caráter imoral do divórcio deriva também da desordem que introduz na célula familiar e na sociedade. Essa desordem acarreta graves danos para o cônjuge que fica abandonado, para os filhos traumatizados pela separação dos pais e muitas vezes disputados entre eles, aquilo que o padre Leonel Franca falava, e por ser feito de contágio que faz dele uma verdadeira praga social. Veja, a cada 3 matrimônios, 1 se divorcia. É uma praga. O Brasil está com os picos lá na altura de divórcio. Aquilo que antes, lá no início, na década de 30, era com toda a força combatido, agora se virou consenso. É uma praga. E nós devemos eliminar isso do nosso coração. Exorcizar esse demônio do divórcio do nosso coração.
Padre, e os casos especiais? Veja bem, então, o catecismo também contempla. Há situações em que realmente uma das partes se torna um empecilho para a vida do outro e para a vida do filho. Então, o catecismo fala: a separação dos esposos com a manutenção do vínculo matrimonial pode ser legítima em certos casos previstos pelo direito canônico. Que casos são esses? Quando uma das partes oferece risco espiritual e físico, ou físico, para os filhos e a esposa. Então, um marido agressivo que bate na esposa, que machuca os filhos, que até ameaça de morte, a mulher pode fazer a separação de corpos nesses casos. Mas isso não implica um desvínculo matrimonial. É a separação de corpos, mas eles continuam casados. Nesses casos extremos. Tá? Em alguns casos, até no caso quando há uma traição contumaz e a coisa ficou promíscua e a esposa já não aguenta mais tanta traição, ou o esposo, né, ou vice-versa, é possível também a separação de corpos, embora, né, a igreja vai buscar sempre ajudar a reconstruir esse laço matrimonial. Quando se requer essa busca da separação de corpos, é necessário que uma das partes busque a direção espiritual. Busque o auxílio de um sacerdote, até do bispo, se possível for. Porque nós não estamos falando de um simples contrato, nós estamos falando de um sacramento, é uma coisa sagrada. Então eu preciso de uma direção espiritual antes de tomar qualquer decisão. Mas veja que são casos extremos. E existe também a questão da nulidade matrimonial. Foi falado sobre isso durante a semana, padre? Acho que, então, para finalizar, a questão da nulidade matrimonial. Não é divórcio, gente. Acontece o seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele condenou o divórcio, ele fala o seguinte: Jesus respondeu, Mateus capítulo 19, versículo 8. Moisés permitiu repudiar a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio. Então, ou seja, ele está repudiando o divórcio aqui, Jesus, está condenando o divórcio. Ora, eu vos digo, quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério, a não ser, diz Jesus, que se trate de união ilícita. Então, quer dizer que existem uniões que não foram verdadeiras, que não foram legítimas, que foram uniões falsas. Quando que acontece uma união falsa? Existem várias situações. Quando é casamento forçado, quando não há liberdade. Então, muitas vezes a pessoa se casa simplesmente por uma motivação. Engravidou, então se sente forçado a casar, sem a devida preparação. Isso pode ser causa de nulidade matrimonial. A pessoa se casou por conveniência, precisa fazer uma viagem para o exterior, para o Japão, por exemplo, e aí a outra também quer o passaporte para o Japão. Vamos casar que a gente consegue. Não valeu. E tem tantos outros casos que daí precisa ser investigado. Quem que vai investigar? O tribunal eclesiástico. Se aconteceu de haver uma separação de corpos entre um casal e ver que não há possibilidade de volta, o primeiro dever dessas partes é ir ao tribunal eclesiástico e averiguar se aquele casamento foi ilegítimo. Eu acompanhei um caso recente que foi dada a nulidade matrimonial, que a mulher, é jovem, né? Casou, só que, quando ela casou,
o esposo se revelou uma pessoa totalmente diferente daquilo que era no período do namoro. E eles casaram muito rápido. Ele tinha escondido muitas coisas dela. Ele era alcoólatra. Ele era agressivo. Então, era uma falsa identidade. Ela casou com uma pessoa achando que era alguém e era outra. E em pouco tempo, teve 6 meses de duração que eles ficaram juntos, já fizeram a separação de corpos. Nesse caso, então, averigou, o tribunal investigou. Eu estou resumindo a coisa, gente, é muito mais profundo. O tribunal investigou e falou, esse casamento não foi válido. Mas a igreja não anulou o casamento, ela viu que aquele casamento nunca existiu. Essa é a questão, tá entendendo? Então não é um divórcio. É diferente de um casamento que estava tudo certinho, eles foram preparados, estava tudo correto, fizeram o casamento certo, aí lá na frente, depois de anos, uma das partes escorregou. Entendeu? Uma das partes vou ver se o meu casamento é nulo. Provavelmente não vai ser. Provavelmente não vai ser. Porque as coisas aconteceram depois, não foi antes. Aí, nesses casos, então, antes de qualquer coisa, deve procurar o tribunal eclesiástico, procura o seu pároco, pede orientação e vá. Mas vejam que são casos muito específicos. Via de regra, gente, nós temos que combater essa mentalidade divorcista. E combater, eu digo aqui, até combater nas várias esferas. Combater dentro de casa, educando bem os nossos filhos. O seminário de quem vai se casar é a casa dele. Se eu sou preparado durante 8 anos para tocar o corpo de Cristo, o menino e a menina devem ser preparados durante toda a adolescência dele para tocar o corpo da esposa. Agora, o problema é que os pais muitas vezes educam seus filhos a tocar o corpo da esposa, levando para um prostíbulo. Prepara o filho para tocar o corpo da esposa, levando ele para tocar o corpo de uma prostituta. E quantos estão mergulhados na prostituição? Essa preparação deve acontecer dentro de casa. Então, formar a cultura, ingressar também na pastoral da família, motivar uma sexualidade que seja santa, que seja natural, que seja normal, aberta à vida. Hoje na rádio eu fiz um programa sobre o método de ovulação Billings com os instrutores do método do MOB, e eu fiquei escandalizado, porque em Cuiabá só tem 6 instrutores. Como assim só 6 instrutores do MOB? Se o MOB é uma obrigação dos casais, não é uma opção. Porque faz parte da dinâmica da sexualidade entre casal de conhecer um o corpo do outro. Então, veja, nós estamos falhando muito. E combater também na esfera pública política. Nós temos que revogar essa lei. Não sei quando vai ser, mas um dia precisa ser. Se nós somos católicos, nós temos que combater isso. Ou não somos católicos? Só que estamos nos omitindo. E uma coisa vai levando a outra. O casamento civil levou ao divórcio. O divórcio levou às relações promíscuas. As relações promíscuas levaram à anticoncepção. A anticoncepção está levando ao aborto. Lá em Portugal, uma amiga minha, para finalizar, a irmã de uma amiga minha lá em Portugal, descobriu que estava grávida de gêmeos. A médica olhou para ela e falou assim, você está grávida de gêmeos, quer abortar um? Com a maior naturalidade. Para nós é um escândalo, mas não seria um escândalo se a médica tivesse dito, você já vai ter 2 filhos, vamos laquear? E é a mesma mentalidade, meus queridos, por detrás. É a mentalidade antinatural. Só que uma é mais grave que a outra, só que a coisa vai se agravando. Entendeu?
Então nós precisamos de conversão profunda do nosso ser, profunda da nossa sexualidade, aprender a viver a virtude da castidade. É uma vocação, um chamado de Deus. E Deus dá a graça, assim como Deus dá a graça para mim, para o Padre Henrique, para os outros padres, para vivermos. Claro, a gente tem que corresponder a essa graça. Mas para viver o celibato, Deus dá a graça para os casais viverem um santo matrimônio. Mas essa graça precisa ser correspondida. Correspondida. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.